Essa é uma aula de balanceamento de equações químicas. Então, primeiramente, vamos relembrar alguns conceitos que foram vistos anteriormente. Equação química, então, é a representação simbólica de uma reação química. Mas, na equação química, nós temos que representar seguindo a lei de Lavoisier. A quantidade total em massa é igual à quantidade total em massa do outro lado. Ou seja, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Como que nós vamos representar essa quantidade em massas? Usando símbolos químicos. Logo, a quantidade de elementos, de símbolos daquele elemento que eu tenho de um lado, eu tenho que ter a mesma quantidade do outro. Então, numa equação química, os números que estão na frente, 1, 3, aqui olha, 1 na frente do álcool, C2H5O, o 3 na frente do gás oxigênio, o 2 na frente do CO2 e o 3 na frente da água. Eles são escritos na frente da substância, são os coeficientes estequiométricos e indicam quantidades de cada substância. Sendo que esses números subscritos são os índices, são chamados índices, indicam a constituição. Na constituição da água, eu tenho 2 hidrogênios. Mas quantas águas eu tenho? 3. Então, o coeficiente estequiométrico me dá a quantidade, eu tenho 3 águas. E o 2 aqui indica a constituição da água, chamado índice. Eu tenho 2, H2O. A água sempre tem 2 hidrogênios, mas a quantidade de água pode variar. E aí nós vamos aprender a igualar essas quantidades. Igualar quantidades é o que nós estudaremos. Balanceamento de equação, para deixar uma equação química, um processo que eu estou estudando, representando, seguindo a lei de Lavoisier, seguindo a conservação da massa de quantidades de um lado e do outro. Então, um exemplo, eu tenho aqui, olha, ferro sólido mais gás oxigênio formando óxido de ferro. Essa equação é a formação da ferrugem, o ferro em contato com o oxigênio do ar, formando o sólido que é a ferrugem. Essa equação está balanceada? Ela está seguindo a lei de Lavoisier? Tem quantidades iguais de um lado e do outro, de todos os elementos que estão sendo representados? Então, eu tenho que conferir primeiro, antes de tentar fazer qualquer coisa. Então, o Fe, que é o ferro. Desse lado aqui, olha, quando não tem nada na frente, subentende-se que é 1. Então, toda vez que não tiver nada na frente, é 1. Eu tenho um ferro. Agora, eu vou conferir do outro lado. Eu tenho 2 na frente. Quando tem um 2 aqui, está multiplicando tudo, a estrutura toda. Eu tenho 2 na frente e na constituição eu tenho 2 ferros. Então, cada estrutura dessa, na constituição tem 2 ferros. Como eu tenho duas estruturas, 2 vezes 2, 4. Já deu errado. A minha equação não está correta. Não está representando a igualdade. Se eu tenho 4 ferros aqui, automaticamente no reagente tem que ter 4. Não apareceu uma quantidade maior de ferro do nada. O ferro se manteve. Então, a equação não está balanceada. As quantidades não estão iguais. Então, nós vamos aprender como expressar, estudar um processo deixando quantidades iguais, seguindo a lei da conservação da massa. Só que na equação química, que é a representação simbólica, nós vamos igualar usando os símbolos químicos, os elementos químicos. Balanceamento, então, de uma equação é a determinação dos coeficientes da equação, os números que vêm antes. Balancear uma equação significa organizar os coeficientes, números que vêm antes da substância, a quantidade, a fim de que exista a mesma quantidade de átomos
de cada elemento químico, tanto no primeiro membro, reagentes, quanto no segundo membro dos produtos. Existem alguns métodos de balanceamento. Já ouvi falar do método da Xuxa, do macho, mas esses métodos tem que ficar decorando quem é metal, quem é metal. O método das tentativas é o método mais usual. O nome já fala. Tentativa e erro. Tem umas regrinhas de como começar, mas você vai tentar. Não deu certo, apagou e começou de novo. Então, o método usual de balanceamento compreende as seguintes regras. Primeiro, raciocinar com o elemento ou radical que aparece apenas uma vez no primeiro, no reagente, e apenas uma vez no segundo membro da equação, nos produtos. Vai escolher lá um elemento ou radical que aparece apenas uma vez de cada lado. Preferir o elemento que possua maiores índices, números maiores. O índice é o que vem na Constituição, como, por exemplo, H2O, o índice 2 lá do hidrogênio. Escolhido o elemento ou radical, vai transportar os seus índices de um lado para o outro. O índice que está num lado, para igualar, no outro lado ele vira o coeficiente. E depois, prosseguir igualando os outros elementos. Então, você vai escolher o ponto de partida e vai transportar o índice, maior índice lá, para igualar do outro lado, só que vai pôr como coeficiente. E na letra D, prosseguir com os outros elementos, usando o mesmo raciocínio. Por último, você vai acertar coeficientes estequiométricos de hidrogênio e oxigênio, que normalmente vai estar vinculado à água. Então, nós vamos aprender como balancear pelo método das tentativas usando um exemplo. Exemplo, balancear a equação HNO3 mais CaOH2, dando CaNO3 mais água. Antes de começar loucamente balanceando, jogando número para cá e para lá, nós vamos analisar um detalhe. Toda vez que vier uma estrutura e tiver um parênteses, tudo que está dentro do parênteses vai ser multiplicado por esse índice. Então, aqui, olha, o 2 significa que dentro do parênteses, na estrutura total, eu tenho 2 vezes oxigênio, 2 Os e 2 hidrogênios. A outra estrutura com parênteses tudo que está no parênteses está sendo multiplicado por 2. Então, significa que nessa estrutura eu tenho 2 N's, que é o nitrogênio, 3 vezes 2, 6. Eu tenho 6 Os. Então, para poder balancear a equação, vamos conferir se realmente ela não está seguindo a lei de Lavoisier, se as quantidades estão diferentes. Visualmente, eu vou pegar alguns elementos e vou conferir. Desse lado aqui, vamos pegar um elemento aqui. Vamos pegar o N, que é mais fácil de visualizar. Na primeira estrutura. Eu tenho um N. Então, quando não tem nada aqui, subentende que é 1 na Constituição. Eu tenho um N só desse lado. Logo, se estivesse correta a equação balanceada, eu teria que ter um N do lado dos produtos. Lembrando, esquerda é reagentes, direita é produtos, pós-seta. Tudo que está no parênteses, eu estou multiplicando por 2. Aqui eu tenho um nitrogênio e aqui eu tenho 2 nitrogênios. A equação não está balanceada. Então, nós vamos proceder ao balanceamento. Coloquei em vermelho para relembrar as 2 primeiras regras. Raciocinar com o elemento que aparece apenas uma vez no primeiro e segundo membro da equação. Regra A. Segunda regra, letra B. Preferir esse elemento que eu vou raciocinar que possua maiores índices. O númerozinho que indica a quantidade na Constituição. Então, se a gente observando aqui, ó, HNO3, CaOH2, CaNO3, Ca parênteses, NO3, 2 e água.
Então, se observarmos, essas duas estruturas aqui, ó, no reagente e no produto, são as estruturas maiores. Mas qual das duas eu devo escolher para facilitar o ponto de partida? Comparando aqui, olha, o parênteses está multiplicando por 2. Aqui também. Porém, dentro do parênteses aqui, olha, eu tenho 3 oxigênios. Então, é mais fácil eu escolher como ponto de partida essa daqui. Eu tenho o nitrogênio e o oxigênio. Além disso, eu tenho o N aqui, outro elemento que é usado para balancear. Esse aqui eu tenho que largar, os dois que vai estar por último, junto com a água. Então, o meu ponto de partida é essa primeira molécula, é essa molécula aqui do produto. Assim, se a NO3 apresenta maiores índices, maiores números de átomos na sua fórmula. Além disso, eu tenho aqui, olha, o nitrogênio com 2, o oxigênio com 6 e o cálcio com 1. O balanceamento, nós vamos começar com esse composto. Então, eu vou colocar o número 1 aqui na frente, olha, mostrando que eu tenho um dele só. Para quê? Eu estou partindo do balanceamento dele. Eu não vou voltar a mexer nessa estrutura. Então, aqui é o 1 para me lembrar. Esse é meu ponto de partida. Então, em 1 CaNO3,2, o que nós temos? Nós temos um cálcio, um Ca, e quantos nitrogênios tem aqui? Multiplicando parênteses, 2. Por que eu não vou usar o oxigênio agora? Porque no balanceamento, oxigênio e hidrogênio fica por último. Então, vamos proceder o balanceamento. Como no segundo membro, existem 2 nitrogênios, colocando um aqui, ó, coloquei em verde, para lembrar. Ponto de partida. Como no segundo membro tem 2 nitrogênios, automaticamente, para deixar iguais as quantidades de reagente e produto, tenho que ter 2 nitrogênios no reagente. A única estrutura que tem nitrogênio é essa aqui, HNO3, que é o ácido nítrico. Eu vou e coloco, transpondo. Então, a quantidade, se eu tenho 2 nitrogênios aqui, olha, o índice 2, ele vai aparecer, vai para o outro lado como coeficiente, como quantidade, igualando. Por que isso? Eu não posso alterar uma estrutura. HNO3 sempre vai ter um N, um nitrogênio. Se eu preciso de 2 nitrogênios no reagente aqui, eu não posso enfiar um 2 aqui. Eu posso mudar a quantidade. Ao invés de um HNO3, eu posso ter 2. E temos também um Ca no lado do produto, no segundo membro. Logo, no primeiro membro eu tenho que ter um Ca, então eu vou pôr 1 na frente. Quando coloca o coeficiente estequiométrico, tudo vai ser multiplicado por 2. Um HNO3 tem um hidrogênio, um nitrogênio e 3 oxigênio. Se eu tiver duas estruturas, o total de hidrogênio será 2. O total de nitrogênio aqui, olha, 2 vezes 1 será 2. E o total de oxigênio, 2 vezes 3, 6. Coloquei como observação para lembrar. Para acertar a quantidade de átomos de nitrogênio no reagente, não podemos alterar a estrutura de uma substância, e sim a quantidade. Eu não posso chegar lá no meio do HNO3 e enfiar um 2 aqui para poder deixar 2N. Ou muito menos, enfiar o 2 para mostrar que eu tenho 2 N's. HNO3 é sempre HNO3. Um exemplo sempre que eu gosto de usar para poder não esquecer isso é da água. Se eu precisar de 2 oxigênios lá para balancear com a água, eu não vou poder colocar um 2 após o oxigênio, que ao invés de ter H2O, eu vou ter H2O2. E H2O2 é água oxigenada. Totalmente diferente, eu estou alterando a substância e o comportamento. Então, nós podemos alterar quantidade e não estrutura. Por isso que eu coloquei aqui. Nós podemos, sim, colocamos o coeficiente 2 e HNO3 na frente, indicando que nós estamos alterando quantidades e não a estrutura. Após isso, nós já acertamos.
os coeficientes estequiométricos dos reagentes e falta a água. A água tem hidrogênio e oxigênio. Por isso que normalmente deixa hidrogênio e oxigênio por último, porque em muitos casos terá somente a água vinculado com o hidrogênio e oxigênio. Neste caso agora, para terminarmos o balanceamento, quando chega por último a água, para acertar hidrogênio e oxigênio, você irá escolher contar a quantidade de hidrogênio ou oxigênio, o que for mais fácil naquela equação. Então, nesse caso aqui, eu escolhi o hidrogênio, mas pode escolher um ou outro. Para acertar o coeficiente da água, falta água aqui. Contamos os átomos de hidrogênio no primeiro membro. Por quê? Eu já mexi nos coeficientes do reagente todo. Acertei HNO3 e acertei o CaOH. Então, teoricamente, o primeiro membro está todo balanceado. Então, vamos contar a quantidade de hidrogênio. HNO3. 1 HNO3, eu tenho 1 hidrogênio, mas eu tenho 2 HNO3. 2 vezes 1, total de 2. O que mais que eu tenho no lado do reagente? Em 1 CaOH2, eu tenho 2 hidrogênio. O parênteses está multiplicando por 2. Total de átomos de hidrogênio reagente. 2 mais 2, 4. Logo, obrigatoriamente, eu tenho que ter 4 hidrogênios aqui do lado do produto. Eu tenho que acertar o coeficiente da água. A única forma de eu ter 4 hidrogênios do lado do produto, ao invés de eu ter uma água, eu tenho que ter 2. Então, eu vou colocar 2 na frente da água. A minha equação está balanceada. E agora, será que eu balanceei corretamente? Tem uma forma de verificar se o balanceamento está correto? Tem. Para verificar se o balanceamento está correto, basta contar a quantidade de oxigênio. Por quê? A água fica por último, hidrogênio e oxigênio. Se você escolheu balancear usando o hidrogênio, se você seguiu certinho, as quantidades estão corretas, na verificação, o oxigênio também vai estar balanceado. Logo, toda a sua equação está balanceada. Contando a quantidade de oxigênio para verificar se balanceou corretamente. 2 vezes 3, total de 6 oxigênios aqui. Na segunda estrutura dos reagentes, eu tenho oxigênio. 2 vezes 1, 2. Total, 6 mais 2, 8. Logo, no lado dos produtos, eu tenho que ter 8 oxigênios, para a minha equação estar 100% balanceada, tirar qualquer dúvida minha. Claro, gente, eu estou mostrando como você conferir, mas quando você efetuar o balanceamento, não tem que ficar toda hora conferindo tudo. Essa estrutura, dentro do parênteses eu tenho O3, 3 oxigênio, vezes, o que está multiplicando o parênteses, vezes 2, 6. E na água eu tenho 1 oxigênio, mas como eu tenho 2 água, 2 vezes 1, 8. Logo, balanceamento está correto. Sendo que, para efetuar o balanceamento, você vai contando átomos de um lado e do outro e vai colocando os coeficientes. Não é necessário ficar reescrevendo a equação toda hora. Eu fiz passo a passo só para mostrar como balancear. Na prática, você vai contar e colocar na frente o coeficiente estequiométrico. Terminamos, assim, a parte de balanceamento de equações.